Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos aos novos estúdios do Novum Canal. Começou ontem uma nova era da informação aqui no seu canal regional com a estreia do Novum Notícias. E o Diário das 12 vai também entrar numa nova fase, por isso fique desse lado, porque o Novum Canal tem muito para lhe oferecer. Diário das 12, com Mariana Nogueira. Direção-Geral da Saúde esclarece que visitas a lares devem realizar-se pelo menos uma vez por semana. A Direção-Geral de Saúde, numa informação atualizada este domingo e que se encontra publicada no seu site, esclareceu que, de acordo com as condições técnicas das estruturas ou unidades, as visitas devem realizar-se pelo menos uma vez por semana. O documento estabelece que, mediante a situação epidemiológica local e na estrutura ou unidade, pode ser determinada pela Autoridade de Saúde local a restrição ou suspensão de visitas por tempo limitado. Em Sinfãs, a autarquia volta a disponibilizar linha de apoio municipal. A Câmara de Sinfãs voltou a disponibilizar uma linha de apoio municipal para prestar auxílio aos cidadãos do município. Segundo a autarquia, a medida tem como objetivo fazer face à evolução da pandemia do Covid-19, tendo como destinatários as pessoas infectadas e em tratamento em casa, os casos suspeitos e em isolamento, ou os mais idosos e vulneráveis, sem apoio nem retaguarda familiar e que tenham sido identificadas pela Autoridade de Saúde. A Guarda Nacional Republicana apreendeu 242 artigos contrafeitos em Alpendurada. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Alpendurada, identificou um homem de 32 anos e apreendeu 242 artigos contrafeitos, com um valor aproximado de 5.000 euros, no concelho de Marco de Canaveses. Segundo as autoridades, no âmbito de uma ação de fiscalização à feira semanal de Alpendurada, visando o combate à contrafação, os militares da Guarda fiscalizaram uma bancada que tinha exposta para venda 242 artigos contrafeitos de diversas marcas. Câmara de Valongo reduz IMI para 5% para famílias e empresas. A Câmara de Valongo vai reduzir o IMI em 5% para famílias e empresas, fixando a taxa em 0,390%. Segundo a autarquia, esta redução teve por base os danos sociais e económicos provocados pela pandemia Covid-19 e a comprovada redução de rendimentos das famílias e restantes agentes económicos. Além desta medida, a Câmara de Valongo vai também fixar uma taxa de derrama reduzida de 1% para empresas com volume de negócios inferior a 150.000 euros, já em 2020. Ambas as propostas vão ser votadas na quinta-feira em reunião de Câmara. A GNR deteve um homem suspeito de incêndio florestal em Gondomar. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Medas, deteve um homem de 45 anos suspeito da prática de um crime de incêndio florestal no concelho de Gondomar. Segundo a GNR, no âmbito de uma ação policial, os militares da Guarda foram alertados para um homem que se encontrava retido por populares por suspeita de ter ateado incêndio numa zona florestal, na freguesia de Medas, concelho de Gondomar. No decorrer das diligências, o suspeito foi identificado e detido e o foco de incêndio foi extinto pela ação dos populares. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa adverte para um enorme aumento dos casos de infecção na região. O enorme aumento de casos de infecção pela Covid-19 na nossa região torna muito difícil o combate sem um esforço coletivo. É fundamental a ajuda de todos e contamos com essa colaboração para vencermos este período difícil da nossa vida coletiva, refere a nota que o Centro Hospitalar partilhou. Em particular, neste período, só se devem deslocar à urgência do hospital em casos verdadeiramente graves. Estão a abrir vários pontos na região para se poderem ali efetuar os testes de rastreio para Covid-19, pelo que o contacto com a linha Saúde 24 e os médicos de família são os acessos adequados antes de se deslocarem
para os serviços de urgência, refere o CHTS. Já esta terça-feira, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Carlos Alberto, reconheceu que as instituições de saúde, sozinhas, não vão ser capazes de fazer um combate adequado, porque há cada vez mais pessoas que precisam de ser internadas. Sindicato Independente dos Médicos pede esclarecimentos à Ministra da Saúde acerca da norma que dispensa testes de cura a infectados. O Sindicato Independente dos Médicos publicou no site da instituição uma nota em que exige à Ministra da Saúde, Marta Temido, esclarecimentos sobre a atualização de uma norma que dispensa testes de cura a infectados. No dia em que Portugal passou ao estado de calamidade, a DGS emitiu uma atualização que dispensa testes de cura a infectados. A partir desse dia, os médicos dão alta 10 dias depois, sem necessidade de teste de cura, e dessa maneira poderão voltar aos locais de trabalho, às escolas e a circular na comunidade sem restrições. Para grávidas, profissionais de saúde e trabalhadores dos lares, mantém-se a exigência de teste de cura. Refere o Sindicato Independente dos Médicos, que apela a que o Ministério da Saúde dê conhecimento da dispensa de testes de cura às direções das escolas, associações de pais, associações empresariais e sindicais, direções dos lares de segurança social, bem como a comunicação social. O SIM espera que esta alteração não sirva para o Ministério da Saúde se congratular com o aumento exponencial dos curados, uma vez que o critério foi alterado. Tem de se preocupar em tratar os doentes com Covid-19 e não Covid-19 em vez de propaganda, refere a nota. Câmara de Passos de Ferreira suporta os custos da vacinação contra a gripe na faixa etária dos 60 aos 64 anos. A Câmara de Passos de Ferreira vai suportar os custos com vacinação contra a gripe da população com idade entre os 60 e os 64 anos. Segundo a autarquia pacense, a medida resulta de um acordo estabelecido com 9 farmácias do Concelho de Passos de Ferreira. Vai beneficiar todos os cidadãos do Concelho, sendo expectável que com esta medida mais de 2.000 pessoas possam, este ano, ser vacinadas contra a gripe de forma gratuita. Recorde-se que o Serviço Nacional de Saúde garante a vacinação gratuita a maiores de 65 anos, sendo que, atendendo à situação pandémica em que o nosso concelho atravessa, o município entendeu alargar a vacinação contra a gripe a esta importante faixa etária da população, informou a autarquia, que destacou que este é mais um esforço adicional que o município faz no combate aos efeitos da pandemia provocada pela Covid-19. Assim, se tem entre 60 e 64 anos de idade, pode inscrever-se diretamente numa das farmácias aderentes ou através da linha de solidariedade municipal. Tempo de analisarmos agora o trânsito aqui na região nesta quarta-feira. Continua a manutenção na via na A4 ao km 8 e ao km 13 no sentido Porto-Amarante. Vamos analisar agora o boletim meteorológico para esta quarta-feira. As previsões para esta quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são de céu geralmente muito nublado e aguaceiros por vezes intensos e possibilidade de ocorrência de trovoada. Vento forte nas terras altas. As temperaturas máximas serão de 17 graus e as mínimas de 11 graus. E chega assim ao fim o Diário dos 12 de hoje. Já sabe que se quiser ver estas notícias mais aprofundadas é acompanhar logo o Novo Notícias, que hoje tem como destaque uma entrevista a Carlos Alberto, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Quanto a mim, resta-me desejar um ótimo dia. Com Mariana Nogueira. Diário das 12, com Mariana Nogueira. Nova um canal. Sempre Novão, sempre seu.